pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Pessoal, eu dei uma lida no chat que vocês comentaram na nossa última aula, né, na aula 2, e vocês comentaram bastante da qualidade do áudio. Então, espero que tenha melhorado. Eu comprei um microfone novo, então enviem aí no chat, por favor, falando se melhorou a qualidade do nosso áudio para a aula. E já aproveitando, né, vou responder algumas coisas, né, que foi acontecendo aí da semana passada para essa. Eu recebi também bastante dúvida de vocês ali com relação ao exemplo que a gente resolveu na aula. Então eu vou gravar ao longo da semana um novo vídeo, né, uma nova aula, só do exemplo, beleza? Só explicando um exemplo ali para vocês. E lá tá passo a passo. Mas eu vou pegar a parte que a gente pega a Bhaskara, vou abrir, vamos calcular, vou fazer na calculadora ali, bem passo a passo mesmo, para todo mundo conseguir absorver o conteúdo e entender, beleza? Então, assim que possível, já faço essa gravação e disponibilizo para vocês. Fico feliz, então, pessoal, que deu uma melhorada aí na qualidade. E eu quero também aproveitar o comecinho da nossa aula aqui, uns momentinhos antes, né? Que se precisar, eu tenho a gravação também ali já da aula 1, vou disponibilizar para vocês. Mas eu quero mostrar onde que tá as coisas, né? Porque eu acho que tem alguns colegas que não estão achando as coisas no estúdio. Então, olha lá. Esse daqui é o ambiente na hora que vocês entram, né? Vocês têm que descer o scroll do mouse, ó. Desce um pouquinho aqui, que daí o que vai ter aqui embaixo? Aqui embaixo, pessoal, olha só. Tem um vídeo explicativo da atividade de estudo 1. Dá uma olhadinha no vídeo, beleza? Então, entra aqui, ó, acessa. Tem o título do artigo, ó, dos artigos, e tem os artigos em anexo para vocês baixarem, tá bom? E também tem um vídeo explicando como que vocês vão montar o template da atividade, tá? Não tem um template, é para vocês montarem, tá bom? Então, assista o vídeo, leia os artigos e montem as atividades, tá? E aqui também, ó, olha só, aqui nas aulas extras, eu vou disponibilizar para vocês a continuação da aula 1, que eu ainda não coloquei, tem que colocar. Vou colocar o vídeo da aula 2, né, explicando o exemplo que eu vou gravar essa semana. E se precisar, as continuações vão estar aqui. E já tem todos os slides, tá? Aqui, ó, da semana 1 até a semana 9, tá? Da semana 9 aqui para cima, mas já tá tudo aqui, beleza? Então fica aqui para vocês disponível. Então já tá desde o começo ali do nosso módulo para vocês terem esse acesso, tá bom? E conforme eu for vendo a necessidade aí da turma, eu vou disponibilizando e gravando alguns vídeos também. Que nem, se for necessário, a gente grava um ou outro videozinho pra gente de revisão de cálculo mesmo, de derivada, de integração. Não dá para fazer muito vídeo de cálculo porque tem bastante fundamento e lei ali que a gente precisaria implementar, né? Mas algumas coisas relacionadas ao que podemos implementar ao longo da disciplina, se for necessário, também dá para gravar aí disponibilizando para vocês, tá bom? Mas depois vocês veem isso, tá no ambiente de vocês têm acesso. Então, vamos para nossa aula, beleza? Então, boa noite para quem já está aí presente, boa noite para o Dorival, para o Murilo, para o Robson, para o Sérgio, para o Cailo, para o Elivan, para o Mauricélio, boa noite para o Daniel, boa noite para o Edson, para o André, para o João. O pessoal comentou que melhorou a qualidade do áudio, então eu fico muito feliz que tenha melhorado a nossa qualidade da nossa aula. Então, bora lá falar sobre a unidade 3, né? Hoje nós vamos falar sobre análise do domínio do tempo de sistemas discretos, que eu comentei com vocês no início das nossas aulas. A aula 1, a gente introduz a disciplina, a gente aprende, né, que o sinal carrega uma determinada informação e dessa informação tem uma parcela de energia, né? Eu não discorri tempo para explicar o que é energia, porque vocês vão fazer conversão eletromecânica de energia, e lá eu vou gastar uns 40 minutos, pelo menos uma meia horinha, para a gente definir o conceito de energia. Então,
partimos da condição de que o sinal possui uma parcela de energia e essa energia, então, está relacionada a uma determinada informação. Vimos isso na nossa primeira aula. Segunda aula, vimos a análise do domínio do tempo de sistemas contínuos, né, uma implementação contínua, e hoje veremos uma implementação discreta. Aula 4, faremos uma implementação para transformadas de Laplace, que trataremos diretamente com sinais de sistemas contínuos, né, que vimos na aula 2. Na aula 5, veremos uma transformadinha ali Z, né, no plano Z, que trataremos diretamente para a aula de hoje, né, para o assunto que estaremos discorrendo sobre sistemas discretos. Aula 6, séries e transformadas de Fourier. E na aula 7 a gente começa a falar de sistemas de controle, tá bom? Então a gente começa a entrar ali em sistemas de controle, aula 7, 8 e 9, para fazer uma implementação mais prática, tá? Então eu comentei isso na primeira aula, por quê? Aula 1, 2 e 3 são bem maçantes mesmo, é bastante conteúdo teórico, porque a gente precisa fundamentar a base daquilo que a gente vai implementar. Não dá para a gente implementar algo pensando em uma condição prática, com simulação ou análise mesmo, se a gente não tiver o conhecimento teórico. Senão fica muito vago, né? Aí a gente precisa gastar um pouco mais de tempo ali para algo que precisaria vir antes. Senão a gente começa a colocar a carroça, né, na frente do boi mesmo. Então, beleza. Hoje nós faremos uma introdução, o método da convolução de sistemas lineares discretos invariantes no tempo, a função impulso, né, o delta de n discreto no tempo, a função de Grau unitário discreto no tempo, o de n, exponencial discreta no tempo, gama n, senoide discreta no tempo, né, ômega n mais θ, classificação de sistemas em tempo discreto e sistemas analógicos, né, digitais contínuos no tempo e em tempo discreto. Além disso, pessoal, o que acontece? Muito do que a gente viu, por exemplo, a condição de convolução e outras situações que nós vimos na aula 2, a parte teórica pode ser implementada aqui, tá? Então a gente não vai ficar revisando o conceito teórico. A gente só vai mudar a condição do quê? Que lá era contínuo, aqui vai ser discreto. Primeiro a gente vai entender o que é uma parcela discreta para depois a gente entender, né, essa configuração. Só que antes também, o que acontece? Chegou algumas dúvidas, né, da nomenclatura que a gente utiliza. E eu gosto de trazer, porque é normal chegar essas dúvidas e eu gosto que cheguem, porque a gente consegue esclarecer. Então a gente consegue abrangir, né, e trabalhar com outras coisas que vão agregando a nossa disciplina. Então, por exemplo, a gente trabalha com bastante condição, né, das letras gregas, principalmente porque é frequentemente utilizado quando a gente implementa na física, na matemática, principalmente em disciplinas científicas, né? A gente faz essa representação de quantidades, de constantes, de variáveis e parâmetros. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica com aquela cabeça de mentalidade de que aquela letra é ou uma determinada referência, né, figurativa de uma figura relacionada só àquela implementação. Mas não é só para aquela implementação. A gente precisa olhar naquela representação daquela figura dentro do contexto da disciplina e do que a gente está abordando e trabalhando. Então, por exemplo, vou trabalhar com a letra grega alfa, né, com a representação alfa. Eu tenho a parcela aqui, a gente tem de um lado a parcela maiúscula e a minúscula, né? Então, por exemplo, o alfa, eu posso representar tanto o ângulo trigonométrico, geométrico, posso representar, né, tanto constante de atenuação, lei de Bernoulli, por exemplo, que vai descrever a absorção da luz, né, por uma parcela de substância, e aí a gente consegue pensar também, né, na relação da constante de Planck. Então a gente consegue ver uma representação de aceleração angular, pensando já, né, para a parcela de mecânica rotacional. Então muda a percepção daquilo que a gente está analisando, né? Se eu olhar, por exemplo, para o beta, o que a gente consegue pensar? Pode ser também uma parcela, né, de representação de constante de amortecimento para sistema dinâmico. Pode descrever uma razão de velocidade. Posso pensar no B como uma variação de partícula relativística numa teoria de relatividade espacial. Posso pensar em um fluxo magnético ao longo de um determinado material. Se eu olhar para o gama, por exemplo, posso pensar no fator de Lorentz para a teoria da relatividade espacial. Posso pensar em uma dilatação do tempo, contração de comprimento. Posso pensar para calcular a constante de Boltzmann, para cálculo de entropia voltada à termodinâmica.
Então vai depender, né? Vai depender ali do que a gente está trabalhando. O delta que a gente utiliza bastante, né? A gente pode representar mudança, né, de quantidade, de variação de quantidade, parcelas infinitesimais, variação. Em cálculo, por exemplo, a gente utiliza bastante, né? Então, vai depender, né, ali do que a gente está implementando. Um que é basicamente universalmente utilizado é o pi, né, que a gente utiliza ali para representação de uma unidade relacionada ao 3,14, né, para a condição da simetria, né, do círculo em si. Mas o que que eu quero trazer com isso? Para não se preocuparem se não conhece, tá? O que a gente está tratando. O que importa é a gente olhar para aquela letra grega, para a representação daquele símbolo, dentro da nossa disciplina. E entender qual é a representação dela dentro da nossa disciplina, beleza? Se eu olhar o Mi, por exemplo, aqui eu posso utilizar para calcular uma constante, por exemplo, eu posso falar assim, Mi é igual a tanto. Ou o meu sinal Mi característico é igual a tanto. Só que se eu olhar para condição, por exemplo, de conversão eletromecânica de energia, vou trabalhar com Mi sendo a permeabilidade relativa do ar ou do material, entende? Então vai depender. Depende bastante ali do que a gente está trabalhando. Então, dito isso, daremos sequência e início à nossa aula. Então, pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, já vão enviando, que eu li que vocês comentaram que eu não respondi vocês na última aula. Hoje eu vou fazer um esforço para prestar atenção no chat, beleza? Então, olha lá. Introdução. Sinais discretos são definidos em instantes discretos de tempo, por natureza ou por meio de operações de discretização. Então, um sistema discreto é caracterizado por entradas e saídas discretas. Então, o que seria essa condição discreta, né, o processo de discretização? O processo de discretização é quando a gente passa de um sinal do tempo contínuo para o tempo discreto, tá bom? É esse o processo de discretização. Estou em um determinado tempo e quero mudar ele que eu estou trabalhando. Então, como nós vamos analisar um sinal em tempo discreto, é basicamente a ideia de a gente pegar e fazer uma sequência ponderada daquilo que eu desejo analisar. Então, eu tenho uma sequência de números que eu quero analisar para conseguir fazer a representação desse meu sinal, dessa minha sequência, desse meu condizente discreto, tá bom? Então, cujo meu sistema ele vem apresentar uma entrada e saída, né, do meu sistema em tempo discreto, eu tenho esse tempo que simplesmente eu preciso tratar ele daquela forma. Então vamos entender o que? A gente aprendeu na segunda aula que se eu tinha um sistema, ele entrava contínuo, ele deveria sair contínuo. Mesmo que, se entrava um sinal contínuo, uma entrada analógica, eu trabalhasse de forma ali digital, então o que que acontece? Vinha analógico, eu discretizava, trabalhava com ele discreto de forma digital, devolvia, né, ali ele para uma condição analógica para minha saída, porque talvez eu precisasse atuar com ele na minha saída. Então, entrava contínuo e saía contínuo. Essa mesma percepção e entendimento vale para nossa condição aqui de sistemas discretos, tá bom? E nós temos aqui, ó, tais sinais aparecem em situações inerentemente discretas, né? Então temos exemplos aqui que podemos compreender essa implementação de entrar e sair discreto, porque se ele é uma soma, né, ou uma análise, uma sequência de números que eu estou trabalhando, eu consigo identificar em diversas aplicações. Então, desde estudos populacionais, problemas de amortização, modelos de renda nacional, rastreamento por radar, amostragens de sinais contínuos no tempo, sistemas de dados, né, amostrados por meio de uma filtragem digital. E aí a gente consegue fazer implementação também de controle, porque eu consigo fazer várias implementações dependendo do que eu estou trabalhando. E um sinal em tempo discreto é basicamente uma sequência de números, e isso está lá no livro do Latte. Então, se eu estou trabalhando, né, sendo o meu sinal em tempo discreto, uma sequência de números, e o meu sistema discreto que está processando uma sequência característica ali de números, né, e esses números eu vou tratar como sendo um x de n, tá? E ele vai me resultar numa condição de saída ali para o meu y de n. Então, eu consigo entender o quê? Que se eu tenho um sinal
E esse meu sinalzinho, ó, imagine só que eu tenho um sinalzinho vindo aqui contínuo, ó, tá? Pensa só que esse meu sinal tá vindo contínuo. Esse meu sinal contínuo, ele vem apresentar uma amostragem uniforme do meu sinal ao longo do meu tempo. Então eu teria uma representação n do meu tempo, né, da minha representação contínua, para o meu x de t. Só que o que eu quero? Eu quero uma representação ponderada de uma soma de sequências, né, de números. Se a gente parar para pensar, se eu olhar para um número entre 1 e 2, né, pensa que eu tenho 1 e o 2 aqui. Aqui, entre o 1 e o 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 1, vírgula, 0,000000000000001. E aí eu vou ter o 1, vírgula, 0,000000000, até a gente chegar em somas ponderadas de 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, até chegar no número 2. É isso que a gente tem. Só que na parcela contínua, nós não olhamos essa parcela das casas decimais, basicamente. A gente vê só a sequência contínua daquele número que ele representa. Eu vejo a sua implementação da continuidade. Já na condição discreta, eu quero saber daquela informação naquele instante, naquele ponto, naquela condizente daquele momento. Então, eu vou ter uma representação de x da minha enésima parcela ao longo do meu período que eu desejo. Então, para todo x de nt que eu estou querendo representar os meus valores do meu sinal x de t, eu tenho um tempo condizente sendo de t igual à minha representação de NT. Conseguem identificar e observar isso que eu estou passando para vocês? Que eu tenho todo um tempo t que está passando, e nessa condição de NT, eu tenho uma parcela de N, né, dessa enésima parcela que eu quero da minha sequência ponderada, que está dentro desse período T que eu estou buscando discretizar para trabalhar e entender esse valor amostrado, essa representação da definição do meu sinal do meu tempo discreto. Então eu posso pensar nessa condição do meu T, né, por exemplo, desse sinal aqui, ó, que é o meu x de NT igual a minha exponencial de menos NT, como sendo o meu período, né, condizente ali, que eu estou trabalhando, né, aqui para 0,01 segundo, ou para 1 segundo, sendo meu período, né, igual a gente tem aqui de 1 segundo que eu estou trabalhando. Então eu consigo fazer essa representaçãozinha para a gente começar a entender essa soma ponderada dos valores. Beleza. Gente, nós já comentamos da ideia, né, que se entra de um jeito, ele precisa sair do outro, né? Só que vamos lembrar, por exemplo, daquele primeiro exemplo da aula 1, que nós vimos o sinal, o sisteminha, né, o sinal, o circuito de aquisição de sinais eletromiográficos. O que que acontecia lá? Tinha-se eletrodos, né, de superfície no antebraço, e aquele eletrodo de superfície, ele estava fazendo a leitura, né, do campo magnético existente ali no antebraço. E a leitura daquele campo magnético, né, que tinha a interação daquele campo, ele pegava e fazia uma aquisição daquele sinal. Então, aquele campo me apresentava uma determinada leitura. Essa determinada leitura é o quê? Valores. Então, eu tinha uma condizente analógica, eu tinha um valor contínuo, uma condizente analógica que eu estava medindo, então eu fazia aquisição, estava fazendo aquisição. Beleza. Imagina que esse nosso sinalzinho aqui, essa rampinha, seja condizente com esse nosso sinal. Então estava entrando, né, analógico ali, o eletrodo na superfície do braço, está me dando um sinal analógico. Tá bom. Do eletrodo para o nosso circuito de aquisição, ocorria o quê? Ocorria uma implementação analógico-digital. Então, nessa condição de implementação analógico-digital, é quando eu passo do meu contínuo para o meu discreto. Então, estou passando dessa minha condizente contínuo para discreto. Então, eu pegava aquela informação que eu não conhecia, que basicamente era ruído, ou uma forma de onda em forma de frequência, que eu estava trabalhando, né? Trabalhando com frequência, e eu trabalhava e eu queria retirar uma informação.
Então eu precisava fazer uma filtragem, né, e identificar valores condizentes ali. Para fazer isso, que era necessário? Que o meu sistema se encontrasse, trabalhasse, né, dentro de uma condição no meu tempo discreto. Então, dentro dos filtros digitais, por exemplo, que podem processar sinais contínuos no tempo, através de sistemas em tempo discreto, ele pode possuir uma determinada interface apropriada para processar esse sinal. Então, por exemplo, a plataforma de prototipagem Arduino, como a gente comentou nesse exemplo da nossa primeira aula, para aquisição dos sinais eletromiográficos, ele já tem uma estrutura condizente com isso. Então, por exemplo, para fazer uma análise ali de interação desse sinal analógico digital, o software MATLAB também possui uma toolbox, uma caixa de ferramentas que a gente consegue pegar e fazer a interconexão do Arduino com o MATLAB. E dá para a gente fazer essa analogia de implementação do meu sinal de discreto e digital. Então, se for necessário, e era necessário fazer essa discretização. Isso mesmo, André. É essa mesma ideia, tá bom? Então a gente consegue fazer essa condição, beleza? Então essa figura consegue representar isso pra gente. Essa ideia de pegar algo que eu tenho um analógico, que está vindo, né, ao longo de um determinado tempo, e ele varia ao longo do tempo, né? Mas de uma continuidade de x de t. E eu preciso ter uma condizente de saída. Por exemplo, lá eu tinha uma saída que eu precisava mover um dispositivo um dispositivo biomecânico, né? Um servomotor, por exemplo, para acionar cada articulação em si. E ali era necessário, então, que estivesse em uma condição contínua. Então, era necessário ele sair em contínuo. Por quê? Se entra contínuo, tem que sair contínuo, independente se eu fizer um processamento do meu sinal do tempo contínuo com um sistema em tempo discreto. Se ele tem essa condição, a minha interface precisa trabalhar dessa forma. Entrou contínuo, saiu contínuo, mesmo se eu trabalhar de forma discreta. Entrou discreto, saiu discreto, mesmo que eu trabalhe de forma contínua, eu preciso fazer essa interação, tá bom? E aí, chegamos nas condições de vantagens, né? E de se trabalhar mesmo com processamento digital de sinais. Por exemplo, ele traz para nós operações de sistemas digitais podem tolerar variações nos valores de sinais, resultando em um determinado, né, precisão e estabilidade maior do que em sinais analógicos. Então, por exemplo, naquela ideia, né, de fazer a implementação do circuito de aquisição, se eu precisar colocar um filtro de ruído, então imagina que eu preciso colocar um filtro de ruído para a rede elétrica. A gente utiliza uma rede de frequência de 60 Hz. Beleza, tá dando muita interferência, vamos supor. Liguei a minha fonte ali, né, não quis utilizar bateria, preciso utilizar uma fonte, e a minha fonte começa a dar interferência. E aí eu preciso não só retirar a frequência de 60 Hz, preciso retirar pelo menos uma faixa de frequência, talvez ali entre 55 e 65 Hz. Só que aí a gente tem que lembrar, mesmo que eu tire a, essa faixa de frequência de 55 a 65, eu estou tirando, né, uma condição ali de informação. Eu estou tirando mais informação do que era necessário. Por quê? O meu sinal carrega uma informação e eu preciso dessa informação. Então eu não posso retirar tanta condizente assim, de forma analógica. E se eu for montar esse filtro, ele vai retirar essas informações, mesmo que eu faça ali bonitinho e ele tire uma frequência característica. Tá. Mas, professor, e se eu fizer um filtro digital? Fizer um filtro de Kalman lá e fazer uma programaçãozinha que eu coloco o filtro de Kalman e ele retire somente a minha frequência de 60 Hz ou a frequência de impureza, né, que está relacionada. Dá para fazer. E aí a gente tem uma maior precisão no meu resultado. Eu tenho uma maior estabilidade do que se eu utilizar, né, uma implementação analógica. Então, existem implementações e implementações para se utilizar condizente analógico e condizente discreto, tá? Então vai depender muito do que a gente quer trabalhar e do que a gente está fazendo. Então olha lá,
Sistemas digitais não demandam, né, o mesmo grau de precisão do que sistemas analógicos. Como assim, o mesmo grau de precisão? A gente acabou de ver que ele determina uma precisão maior. Eu falo de precisão mesmo na elaboração, né? Porque existem filtros prontos já, né, na literatura, em livros que a gente pode só pegar e copiar e colocar e implementar ali dentro, né? Então, demanda um grau de precisão ali, né? Uma condição mesmo de elaboração, tá? Uma condição mesmo de elaboração. Ó, filtros digitais são flexíveis, podem ser facilmente alterados por programação, que é o que a gente está falando. Implementação em hardware permitem o uso de microprocessadores, chaves digitais e entre outras condições. Não sou contra utilizar filtro analógico, eu mesmo utilizo, minha bancada está aqui do lado. E é que depende, né? Depende muito do que a gente está fazendo, do que está estudando, está implementando. Por exemplo, o meu trabalho de doutorado, a minha tese em si, não ela é voltada, né, para implementação e controle de sistemas, né? Só que é para controle de sistemas não lineares, né? A nossa disciplina aqui a gente estuda sistemas lineares. E o meu estudo que eu faço é na não linearidade da implicação, né? Então, eu tenho uma taxa de empuxo, eu tenho uma taxa de queima, uma taxa de pressão, e ali tem uma não linearidade. Então, é em cima dessa condição. E fazer um filtro, uma condição que eu consiga controlar uma não linearidade de forma analógica, eu vou ter que ter uma condição de leitura da resposta não analógica, preciso processar de forma digital para devolver de forma analógica. Então, depende do que a gente precisa fazer, né? Depende muito mesmo do que eu quero trabalhar, do que eu quero implementar. Vai depender da resposta, do tempo e daquilo que a gente está estudando. Beleza? Ou o Vander comentando que isso que a gente está estudando, né, por exemplo, essas implementações de filtros, ó, é utilizado em ondas portadoras, filtros Carrier. Então, tem muitas aplicações, né? Acredito que cada um de vocês que atuam na área, em diversas áreas, conseguem trazer infinitas aplicações aqui para a gente, talvez aplicações que eu também não conheça, né? Que não tem como conhecer tudo. Então, é legal essa interação aí que vocês têm durante a aula. Então, ó, circuitos digitais podem modelar também, né, grandes quantidades de filtros. Sinais digitais podem ser codificados para produzirem erros muito baixos e uma alta fidelidade, né, no processamento. E aqui a gente pode lembrar, né, por exemplo, dessa condição de erro das nossas aulas de programação e cálculo numérico, né, que lá a gente buscava uma condição de reduzir o erro, né, de aproximação daquilo que a gente estudava. Então, a gente consegue fazer essas configurações e implementaçõezinhas também, né. Basicamente, o que a gente estuda em sinais é uma continuação aí de programação cálculo numérico, de cálculo 2, física, eletromag, é uma mistureba toda, e a gente estuda tudo meio que junto, misturado aqui, e faz aplicar junto com eletrônica, com programação. A ideia é essa, tá? A gente fazer tudo junto. Mas lógico que dá para fazer só de forma equacional também, e deixar bem gostosa a vida de vocês. Aqui eu quero trazer um exemplo, só para a gente amarrar mesmo a ideia dos filtros não, da discretização e da implementação do sinal discreto, né, do sistema discreto, por quê? A gente precisa só entender mesmo, porque a gente está saindo de uma ideia contínua, né? Porque na aula 4, 5, 6, nós vamos trabalhar com um plano que não é o plano que a gente trabalha normal, né? O plano cartesiano, que estamos acostumados. A gente vai trabalhar com um plano de Laplace, vamos trabalhar ali com um plano Z, com um plano de Fourier. Então, são outras formas que a gente vai trabalhar, a gente utilizar. Beleza? Fica tranquilo, Alcener, que nem eu falei. Se for necessário, eu gravo introduções, né, de aula ali pra gente. Introduções não, né? Revisão mesmo da parte de cálculo para ajudar. Mas, né, eu
eu tô partindo do pressuposto que vocês sabem do que eu tô falando. Então, porque se chegar aqui, já devem ter passado por cálculo, acredito eu. Então, estou partindo do pressuposto que vocês sabem pelo menos o básico, né? Essa é a ideia. Mas, tomando como exemplo um aqui, para a gente entender. Esse daqui foi feito um exemplo, né, de conversão de sinal contínuo para discreto, que é isso que eu quero trazer. Foi um projeto desenvolvido no PEC, né, no Programa de Engenharia Química pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá. É uma tese de doutorado e é uma parte dela, tá? Não foi só isso. Só isso não, né? Que tem muita coisa por trás disso daqui, mas eu vou dar uma resumida do resumo do resumo do resumo da ópera aqui para vocês. A ideia era o quê? Fazer um estudo sobre a condição do ar, né? Ali. Porque através disso ia ser feita uma análise química mesmo. Então, o que é que precisa fazer? Primeira coisa, para fazer um estudo sobre a análise da condição do ar, a gente precisa medir o ar, né? A qualidade do ar. Então, foi utilizado o quê? Foi utilizado, né? Foi feito um servidorzinho. Nesse servidorzinho foi colocado, então, um Raspberry, só para fazer uma comunicação, para poder fazer a medição. Para fazer a medição foi utilizado um Arduino, que o pessoal utilizou lá. E eu nem lembro de quando que esse projeto aqui é de 2000 bolinha. 2000 bolinha não, mas deve ser de 2018, 19, 20 ali. Nem faz tanto tempo, né? Mas enfim, utilizou daí um sensorzinho, o MG611, se eu não me engano, se alguém quiser pesquisar depois, que é o sensor utilizado para medir o CO2, né? E ali, né, tinha comunicação wireless, né, para poder comunicar e fora alimentação também para poder comunicar com o Raspberry. Então, então tinha-se a comunicação mestre, né? E os escravos que comunicavam diretamente aqui com esse Arduino, que estava diretamente conectado ao Raspberry, que fazia parte do servidorzinho aqui, e eles faziam uma medição da qualidade do ar. O local que eles escolheram foi o Parque do Ingá, então eles distribuíram lá em 4 locais, né? Colocaram o mestre e distribuíram mais 3 escravos para fazer a medição. Beleza. Fizeram a medição durante um determinado período lá. E aqui que eu quero que vocês entendam. Foi feito armazenamento em banco de dados MySQL e tudo mais, né, em si. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a gente entender a conversão, né, aqui do momento de discretização. Por quê? O poluente se encontrava no ar de forma analógica, né? Estava ali. Então, foi feita a medição. Então, ocorreu uma conversão analógico-digital, né? Através da medição do sensorzinho utilizado. E o que que acontece? Se eu quero trabalhar com um sistema discreto, eu preciso trabalhar com uma soma ponderada de informações. É isso que a gente está falando, né? Se o meu sinal que eu tenho carrega uma informação, qual é a informação que eu quero trabalhar? E a gente consegue observar isso muito claro nesse projeto. Por quê? Foi colocado, né? É compatível sim, Felipe, né? Tanto que foi até utilizado aqui. Se eu não me engano, é o MG611, tá? A gente pode até procurar depois. Se alguém quiser bater aí no Google, fazendo favor, sensor MG611 para medição de CO2, mais Arduino, só para conferir mesmo. Pra ver se eu não tô tão doido. Mas aí o que que acontece? Eu quero pegar e retirar uma informação. E a informação é o quê? Eu quero entender qual é a taxa de poluente que tem em um determinado horário. É essa informação. E daí foi feita a medição em 24 horas dentro de um determinado tempo. Então vamos supor que ficou, eu não lembro o tempo agora, mas vamos supor que ficou durante um ano inteiro fazendo a medição durante 24 horas. Beleza. E daí, o que que acontece? Desejava-se saber qual que era o maior horário de pico de poluente, por exemplo, em uma determinada região, né? Então vamos supor aqui, ó, no sensorzinho 1, eu desejo saber qual é a maior taxa de poluente dentro de um dia, ó, 2016 o projeto.
no dia 26/6/2016, entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite. Então, entre o sensor 1 e o sensor 3, eu gostaria de saber qual que era a taxa de poluente. Beleza. Então, ele vem me apresentar uma informação. Olha, a taxa de poluente é de 572 no sensor 1 e 549 no sensor 3, e a média geral dos sensores em si era de 560. Eu não lembro, tá? Eu peço até desculpa. Posso pesquisar para trazer as informações completas para a próxima aula, se alguém quiser. Mas daí o que que acontece? Eu quero, eu pego lá os demais estudos e vejo a taxa de medição de poluente do ar. E aí eu consigo fazer um parâmetro e falar assim, poxa, eu consigo retirar uma informação que está aqui, ó. Eu não consigo ver a informação, mas de uma forma analógica digital, com implementação de sinais, implementação de programação, implementação de eletrônica, implementação de outras disciplinas que formam uma multidisciplinariedade, eu consigo retirar uma informação de um sinal, de uma condizente que aparentemente se encontra ali e a gente não consegue ver. Essa é a ideia. Ó, o Felipe comentando que fez uma leitura, né, utilizando para medir o pH da água no aquário dele, e ele utilizou o Arduino. Basicamente, o que ele fez foi uma implementação analógica digital, introduzindo sinais, né, para uma implementação discreta. E aí, o que que acontece? Agora a gente consegue ver, né, a teoria por trás de tudo isso. E essa teoria pode agregar e potencializar tudo aquilo que a gente faz, né? Por isso que é importante a gente gastar tempo mesmo explicando, mastigando mesmo, ruminando, né, o conteúdo teórico, porque quando a gente vai implementar, traz uma luz de clareza, né? Então a gente consegue potencializar o que a gente está fazendo, né? Porque é o que eu costumo falar para vocês, né? As pessoas não dão muito valor para a parte elétrica, né? Principalmente porque fica inserido na tomada, fica dentro de uma caixa, na parte eletrônica, né? As pessoas não dão tanto valor para aquilo que está sendo projetado, está acontecendo ali dentro em si. E quando a gente estuda e compreende o porquê das coisas, traz uma claridade bem legal. Então, pessoal, alguma dúvida sobre a introdução aqui dos sistemas discretos? Que daí já a introdução acaba ali e a gente começa o conteúdo agora. Beleza? A gente já estava no conteúdo, né? Tudo isso que eu passei é conteúdo, só que mais uma introdução, né? Eu não me importo de gastar aí 40 minutos da aula, gravar as continuações para vocês, mas desde que vocês consigam compreender bem o que a gente está estudando, né? Para não ficar com tanta dúvida em si. Dúvida é normal ter, e é importante ter dúvida. O Fale com o Mediador tá aí para isso, para tirar dúvida do conteúdo. Então, podemos dar sequência? Bom, acredito que sim, né? Ninguém comentou nada, ou pelo menos ainda não chegou para mim. Deixa eu abrir o YouTube que vai mais rapidinho. Então, tá legal, né? Vamos dar sequência. O Herbert e o André já mandaram o bora aqui, então vamos dar sequência. Então, olha lá. O método da convolução de sistemas lineares discretos invariantes no tempo, né? Então, para sistemas discretos, quando nós usamos uma notação, o que que a gente vai estar falando? Eu Que bom, Senhor. É assim mesmo, poxa, faz parte. Eu eu estudo sinais e sistemas lineares desde 2016, 2015, 16, por aí, e até hoje eu aprendo coisa. Todo dia, todo dia. É uma disciplina muito gostosa. Infelizmente as pessoas têm medo dela, né? Mas é uma disciplina muito gostosa. E bora pra cima, vamos estudar isso. E quando a gente fala, né, dessa variação, né, de sistemas lineares, a gente precisa entender o quê? Quando eu falava de contínuo, eu sempre colocava um t. Lembra? A gente sempre coloca um x de t para a entrada, um y de t para a saída. Aqui o que que eu vou falar? Para os sinais discretos, ó, eu vou e eles podem ser representados por x de n e y de n.
Então, quando eu tiver uma componente discreta, eu vou trabalhar com uma condizente de x de n para a minha entrada, por exemplo, e um y de n para a minha saída, beleza? Então, a variável n, ó, vem assumir valores inteiros em xn. Então, eu passo a falar, ó, e observe que eu não estou mais trabalhando com parênteses, eu vou trabalhar com colchete. Então eu passo a falar o quê? Que o meu valor inteiro em xn e representa o enésimo número na sequência x. Então eu tenho uma condizente x, uma reta x, e pensa que eu tenho n valores, né, condizentes ali para representar o meu valor no meu tempo discreto. Que bom, Daniel. Sempre que eu puder, eu vou trazer exemplo para vocês, mas a gente sempre precisa trazer a teoria, trazer o exemplo, né? Então a gente vai partir nessa abordagem aí, beleza? Olha lá. Um sinal de tempo discreto é uma sequência de números. É o que a gente está falando desde o começo da nossa aula, né? E um sistema em tempo discreto processa uma sequência de números x de n que resulta em outra sequência y em sua saída. Que é o que a gente também está abordando desde o começo da aula. Entra uma sequência de números xn que vai me resultar em uma saída de sequência, né, yn na minha condizente da minha saída. Então, o método da convolução ele vai ser condizente com o que a gente trabalhou. Se eu tenho um x de t, um valor de x que está entrando contínuo ao longo de um determinado tempo, eu vou ter o que agora? Um x que vai me trazer uma condição enésima de um valor ao longo de um determinado período. Então eu consigo expressar a minha condição de x no tempo contínuo e vou passar a expressar a minha condição, né, aqui do meu x nt. Então o meu t maiúsculo vai ser o meu período e o meu n aqui, ó, meu n vai ser a minha variável discreta, né, que a gente acabou de definir. Então, portanto, ó, os três pontinhos vamos chamar de portanto, o meu xnt representa os valores do meu x de t para o meu t igual a nt. Então, sendo o meu sinal, né, da minha condição do meu xnt, essa minha sequência dos meus números, né, dos meus valores amostrados, da minha amostragem em si, traz a minha definição do meu x, tá, que eu estou trabalhando, para o meu sinal de tempo discreto. Então eu faço essa anotação simplificada aqui, ó, discreta no meu x de n, onde o meu x de n é igual ao meu xnt. Então um exemplo, mais um exemplo aqui, ó, bem parecido com o anterior, agora só não tem o gráfico, né, para a gente observar. Na verdade, ele está até no próximo slide. Ó, um dado sinal contínuo x de t igual ao exponencial de menos t, amostrado a cada t, né, cada período de t igual a 0,1 segundos, e resulta em um tempo discreto x de nt dado por x de nt exponencial de menos nt, que vai ser igual se o meu período vale 0,1, então eu passo a substituir então a minha condizente de 0,1 t minúsculo aqui, porque eu estou trabalhando com a minha condição, né, do meu n que está dentro da minha condiçãozinha aqui, ó, do meu períodozinho que eu estou trabalhando, do meu NT, beleza? E a gente consegue ver essa representaçãozinha que a gente trabalhou. Aqui nós vamos começar a trazer uma ideia de impulso de sinal, tá? Por quê? Quando a gente trabalhar nas aulas 4, 5 e 6, nós vamos trabalhar com a ideia seguinte. Vou trabalhar com a disciplina de sinais e sistemas lineares. O que eu estou falando? Que existe uma linearidade. Tá? Tem uma linearidade entre a minha entrada e a minha saída. Se ele entra contínuo, ele sai contínuo. Então, se eu tenho essa condição de linearidade, que eu sei o quê? Se ele entra com uma determinada cara, uma determinada informação, pela propriedade da linearidade, eu consigo identificar a minha saída. Se eu tenho uma saída, por isso que a gente consegue fazer decodificação de sinal, né? Ali de televisão, de rádio e tudo mais, porque existe uma linearidade na transmissão e eu consigo fazer a decodificação do sinal que foi enviado e eu tenho aquela entrada em si. Então, eu, pela propriedade, se eu não conseguir
se eu não conheço a entrada, mas eu conheço a saída, eu passo a conhecer o meu sinal de entrada. Se eu tenho a minha entrada e desejo conhecer a minha saída, pela propriedade da linearidade, eu vou conhecer a minha saída. Conseguiram compreender essa ideia? Então a gente vai começar a apresentar. Isso mesmo, Daniel. Então a gente vai começar a apresentar, né, formas de onda, impulsos de sinal, implementações de funções que trabalham com isso. Só que eu acabei de olhar aqui, já passou 47 minutos da aula, né? Eu vou só dar uma explicadinha no que a gente vai terminar de estudar e eu começo a gravação da continuação da aula desse slide aqui, dos impulsos. Porque cortar a continuação para a gente dar sequência depois vai ficar ruim. Então, eu começo a continuação daqui e a gente vai ver os tipos de impulso, tá? A gente vai ver o tipo, né, da exponencial, né, se é crescente, decrescente, a implementação que vai ter, a condição da senoide também, a classificação do tempo, né, como que a gente trabalha. A gente vai entender um pouquinho melhor essa condição do tempo discreto, né, sua causalidade, se ele é causal ou não causal, se ele vai ser estável ou não estável, e vamos entender o avanço, o atraso do sinal, as condições mesmo, né? Vamos ver exemplos ali que tem no MATLAB que eu trouxe para vocês e a gente vai trabalhar um pouquinho com isso até chegar nos sistemas interconectados, beleza? Então, só deixa eu ler aqui que o pessoal mandou aqui no chat para a gente poder ir finalizando a aula depois, né? Então, ó, o Felipe pesquisou, não é o 611 que eu comentei, né? É o módulo, aqui ó, é o sensor módulo MG811, tá bom? Que faz ali a leitura. Não tava tão doido então. Eu vou gravar assim, elétrica no ar. Sempre que possível eu vou gravar, tá? Comprei o microfone, agora vou utilizar ele bastante para gravar a continuação das aulas aí e um material extra. Se for necessário, pessoal, eu peço que vocês façam o quê? Deem uma olhada na atividade de mapa, tá? Porque vocês vão precisar utilizar os conceitos de cálculo, álgebra, bastante coisinha ali para resolver, tá? Tem gente que já resolveu a atividade de mapa, já me mandou, eu já olhei, já tá quase inteira completa. Mas deem uma olhada que se precisar eu vou gravar, então já vou até me organizar. Para essa semana eu não consigo, mas para a semana que vem eu já gravo alguns vídeos extras ali de cálculo em si, para a gente poder, principalmente de cálculo 1, né? Eu pego o livro do Stuart ali e a gente trabalha algumas coisas de limite, derivada, integração para implementar, né? Parte de fração parcial e tudo mais, tá bom? Vamos trabalhar com exemplos, principalmente nas próximas aulas, Ismael. Mas, pessoal, eu vou finalizar a aula por aqui então. O professor Paulo André vai finalizar para a gente. Desejo a todos uma boa noite, bom descanso, um grande abraço e nos encontramos aí no Fale com o Mediador e na semana que vem. Tchau, tchau.